Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente para gravar mais outra videoaula. Na videoaula de hoje nós iremos falar um pouquinho sobre as folhas, ok? Bom, pessoal, continuando. Eu havia comentado com vocês, né? Hoje nós iremos falar sobre a folha. E aí, dos órgãos vegetativos, a folha é o último órgão vegetativo. Então nós já vimos a raiz, já vimos o caule, a gente faz um tiquezinho no caule e agora vamos para a folha, beleza? Mas aí chega o velhinho, né, trazendo inicialmente uma pergunta: o que é a folha? Então, um conceito: a folha é um órgão lateral da planta, né? Órgão lateral. O que seria isso? Né? Ou seja, que está externamente, né, para lateral em si da planta. Geralmente laminar, tá? Ou seja, geralmente as folhas têm um formato de lâmina, exceto que terão plantas com, por exemplo, os cactos que têm as folhas modificadas em espinhos, né? Enfim, mas geralmente ela é laminar, ou seja, em formato de lâmina, e de estrutura dorsiventral. O que é a estrutura dorsiventral? Quer dizer que ela é achatada, né? Fininha, que se origina de forma exógena nas gemas caulinares, apicais e laterais, ou seja, tem sua origem nas gemas, tanto nas gemas caulinares apicais quanto também nas laterais. Ok? Continuando. E quais são as funções da folha para a planta? A principal função da folha, pessoal, é a fotossíntese. Então, a partir da fotossíntese, a planta vai produzir seu próprio alimento, né? E, consequentemente, esse alimento irá nutrir o vegetal, nutrir a planta. Né? É certo que aí nós teremos também exceções, aí no caso, novamente, trazendo os cactos, né? O exemplo dos cactos, que aí a fotossíntese será feita a partir do caule. Beleza? Próxima função, respiração e transpiração. Né? Então, a respiração e a transpiração ocorre principalmente na folha. Tá? É certo que também vai ter outros órgãos da planta que fazem esse mesmo processo, tanto de respiração quanto de transpiração. Né? Como, por exemplo, caule, raízes, frutos, né? Flores também fazem esse processo, né? Mas porém, a folha, esse processo se dá mais evidente. Condução e distribuição da seiva. Né? E aí a gente pega o ganchinho dessa primeira função. Né? Vamos lá. Então, eu havia comentado com vocês anteriormente. Né? Ali na primeira função da folha, a fotossíntese. Né? Então, pessoal, na fotossíntese, é nas folhas, né, que irá ocorrer esse processo de fotossíntese, certo? Então, consequentemente, todos os açúcares, né, todos os produtos da fotossíntese que foram produzidos na folha serão redistribuídos para todos os outros órgãos da planta, certo? Então, por isso está aí o nome de condução e distribuição da seiva, no caso da seiva elaborada. E também isso se dá através do floema, certo? E também chega até as folhas os produtos, tudo aquilo que foi absorvido pela raiz, ou seja, a seiva bruta, né? Através do xilema. Então, ela vai possuir ambos os vasos condutores, tanto o xilema quanto o floema, e a partir desses órgãos, desses vasos condutores, que irá ocorrer esse processo de troca, tá? De seivas. Armazenamento de água e nutrientes. Muitas plantas armazenam água e nutrientes nas folhas. Né? E aí mais para frente a gente vai citar alguns exemplos. Né? Por exemplo, aí a cebola. A cebola é um exemplo que o bulbo que forma a cebola nada mais é que um catáfilo. Né? Catáfilos são folhas modificadas, então vai formar ali aquele bulbo da cebola, ok? Que ali também armazena água e nutrientes. Podem ter estruturas de defesa, né? Espinhos, podem ter
tricomas, né? Tricomas são pelos, na verdade, aqueles pelos que a gente encontra em toda a parte aérea, ou seja, caule, folha, flores e frutos, todos aqueles pelos que a gente encontra, na verdade, não são chamados de pelos, são chamados de tricomas, tá? Então, algumas folhas podem possuir tricomas, e nesses tricomas irão eliminar substâncias urticantes. E aí a gente pode lembrar das urtigas, né? Das plantas conhecidas popularmente como urtiga, que ao longo, tanto na folha quanto no caule, vai possuir esses tricomas que liberam substâncias urticantes. Então, quando entra em contato com a nossa pele, provoca coceira, certo? E importância da folha, né? Então, a folha está relacionada com o metabolismo da planta, tá? Já lembra que a gente já falou anteriormente sobre respiração, sobre transpiração, sobre fotossíntese? As folhas têm ouvido esse processo. Purificação do ar, né? A partir da absorção, principalmente do gás carbônico, retirando da atmosfera o gás carbônico e liberando oxigênio, né? Então ela tem essa importância de purificação do ar. Alimentar e medicinal, né? Na alimentar nós podemos citar o que? Por exemplo, a folha do alface, folha do couve, cheiro verde, ou seja, tem toda essa importância alimentar. Assim como, por exemplo, a folha do boldo, né? Chazinho do boldo para dor de estômago, certo? Ou seja, tem importância medicinal, dentre outros vegetais, né? Importância industrial, importância na adubação, né? Entre outras importâncias. A industrial também a gente pode citar tanto a parte alimentar, né, quanto a parte industrial. Na parte de adubação, aí as folhas entram no processo de ciclagem de nutrientes, ou seja, aquelas folhas que são perdidas, né, que são perdidas pelos vegetais, quando elas entram em contato com o solo, né, vai formar uma camada de folhas, e aí com a decomposição das folhas, todos aqueles nutrientes que estavam presentes nas folhas são incorporados novamente ao solo, né? E aí elas entram nesse processo de adubação também, com a importância dela. E aí começa a ficar mais interessante, né? Em quantas partes uma folha se divide? Uma folha completa ela se divide em 4 partes, pessoal, né? Nós teremos a estípula, nós teremos a bainha, nós teremos o pecíolo e nós teremos o limbo, certo? Então, vamos ver agora, eu vou mostrar uma imagem para vocês da morfologia da folha e a gente vai ver essas 4 partes da folha, tá? Lá vai. Então, primeiramente a estípula. O que é a estípula? Ela é uma pequena estrutura que fica localizada na base do pecíolo. Ó. Pessoal, só uma observação. Nem sempre ou em todas as plantas, nem todas as plantas irão apresentar essas 4 estruturas, né? Às vezes elas podem estar evidentes, às vezes elas podem estar não tão evidentes assim, tá? Em algumas plantas podem estar mais desenvolvido e outras não, beleza? Então, o que são estípulas? São pequenas estruturas na base do pecíolo. Então, continuando. A próxima estrutura. A bainha. O que é a bainha? A bainha é uma projeção do pecíolo. Onde ela está localizada? Né? Na base. A bainha, ou é através da bainha, que vai fazer a conexão entre a folha e o tronco. Ou entre a folha e o caule, entre a folha e o nó. Né? Então, será na bainha que vai fazer essa ligação. Tá? Ela funciona como uma projeção, ou seja, um alargamento do pecíolo. Ela está localizada na base do pecíolo. E o que é o pecíolo? Essa estrutura aqui, ó, é uma haste que liga o limbo, né, ao caule. Ou seja, daqui até, digamos, aqui
é o pecíolo, certo? Aqui nós temos a estípula e daqui até nessa região aqui nós temos a bainha, ok? E o que é o limbo? O limbo é a porção laminar da folha, ou seja, é toda essa estrutura aqui, pessoal. Tudo isso aqui é o limbo, tá? Então, é toda a estrutura que vai dar o formato da folha. Vamos dizer assim que o limbo é o corpo do vegetal, tá? E no limbo nós teremos também algumas estruturas que merecem ser destacadas, como por exemplo a nervura principal, né? Que é uma que se estende a partir do pecíolo, a nervura principal, e as nervuras secundárias ou veias ou venações, né? São essas ramificações da nervura principal, tá? E o que é interessante, pessoal, é que dentro dessas nervuras secundárias, essas venações, teremos outras minúsculas, tá? Outras venações microscópicas. Então, dentro dessas venações, dentro dessas nervuras principal e nervura secundária, é por entre elas que irão passar os vasos condutores, né? Tanto o xilema quanto o floema. Beleza? Beleza? Então vamos lá, dando continuidade. No limbo se observam duas faces, tá? A face ventral ou adaxial, ou ainda chamada de superior, e a face dorsal ou abaxial, ou ainda inferior, né? Aqui nós temos a face ventral, né? Ou adaxial, ou ainda superior, essa região aqui, tá? Da folha. Então é toda essa região que fica para cima, tá? Fica para cima da folha. Então, geralmente ela vai ter uma coloração diferenciada. Geralmente ela vai ter um verde mais intenso, a face ventral. Já a face dorsal ou abaxial é essa segunda aqui, tá? Na face abaxial, geralmente ela vai ter uma coloração um pouco mais clara, tá? E aí, uma situação interessante é que na face abaxial, né, nós teremos as venações, as veias, né, bem mais evidentes, ok? Então, continuando, pessoal. Bora. Como as folhas podem ser classificadas? As folhas elas podem ser classificadas em dois tipos, tá? A primeira, chamada de folha simples, certo? E o segundo tipo é a folha composta, beleza? Então, pessoal, só para a gente fazer uma revisãozinha básica aqui agora, né? A folha se divide em 4 partes, né? A estípula, a bainha, o pecíolo e o limbo, né? E pode ser dividida em 2 partes, né? A face adaxial, né? Ou aquela parte que fica exposta, onde pega uma quantidade maior de luz solar, e a face abaxial, que fica na parte de baixo, né? Uma parte onde geralmente vai ter uma coloração um pouco mais clara, vai ter um verde, um tom de verde mais claro, e onde as venações estarão mais expostas, beleza? E aí, de modo geral, as folhas elas podem classificar em 2 tipos: folha simples e folha composta. Vamos ver o que é uma folha simples e vamos ver agora o que é uma folha composta. Então, a folha simples o limbo, né, aquela parte que vai formar a folha em si, ele é composto de uma só parte, né? Ou seja, aqui nós vamos ter o pecíolo, né, a região peciolar, e aqui nós teremos o limbo formado por uma única parte, né? É claro que pode ter situações diferenciadas dentro do limbo, mas o que nós podemos observar aqui, que são apenas cortes, né, nesse limbo. Nós não temos a divisão completa, né? Ou seja, um corte ele não se estende
como no total. Então ele só apenas uma reentrância, né? Nesse caso aqui e nesse outro caso aqui, né? Ou seja, folha simples. Recapitulando, limbo composto de uma única parte, de uma só parte. Já na folha composta, o limbo é constituído de várias partes separadas. E essas partes separadas podem ser denominadas folíolos. Beleza? Então vamos lá. Olha só. Tudo isso aqui que vocês estão vendo aqui, toda essa região aqui, é uma única folha. Tá? Toda essa região aqui. Mesmo caso que aqui e tudo isso aqui também é uma única folha. O que acontece é que o limbo ele é constituído de várias partes separadas, vários folíolos. Então, esse e esse aqui, cada um desse é um folíolo. Mesma coisa se aplica para esse aqui, ó, cada uma região dessa é um folíolo, e mesma coisa se aplica para esse aqui. Então, cada uma região dessa é um folíolo. E isso aqui, tudo isso aqui é uma folha. Beleza, pessoal? Então, na folha simples, teremos o limbo composto de uma única parte, né? E já na folha composta, o limbo é constituído de diversas partes, né? De várias partes separadas, que cada parte separada dessa é chamada de folíolo. Beleza? Aí nós teremos, né, variações na posição das folhas. Ou seja, né, então nós teremos algumas diferenciações e pode estar acontecendo ou no galho da planta, tá? Ou no galho da planta, ou na planta inteira. Tá? Algumas variações. E aí nós já iremos ver quais são essas variações, né? E como são nomeadas. Então nós teremos primeiramente a heterofilia, né? Quando teremos algumas folhas que elas são diferentes das outras. Ou seja, aqui nós temos uma única planta, um único vegetal. E nesse único vegetal, o que nós temos aqui? Duas folhas diferentes. Né? Então aqui nós temos um tipo foliar e aqui nós temos outro tipo foliar. Isso é chamado de heterofilia. Beleza? Vou dar uma pausa aqui para a gente apagar esse rabisco aqui e já voltamos. Então, retornando. Né? O próximo tipo. Anisofilia. Possuem folhas diferentes no mesmo ramo. Olha só. Na heterofilia, na mesma planta, irá apresentar folhas diferentes. Né? Então aqui tem uma folha quadrada e uma folha redonda. Minha planta bonita que eu desenhei aqui. E já na anisofilia, no mesmo ramo, vai possuir folhas redondas e, por exemplo, folhas quadradas. Beleza? Olha só. Então aqui nós temos um tipo de folha, né? E aqui nós teremos um segundo tipo de folha. Beleza, pessoal? Então, heterofilia. Algumas folhas diferentes uma das outras, ou seja, uma única planta vai apresentar folhas diferentes. Beleza? Aqui foi o exemplo que eu dei agora. Né? Uma única plantinha, né, apresenta dois tipos de folhas diferentes. Já na anisofilia, no mesmo galho, no mesmo ramo, vai apresentar folhas diferentes. E aí, exemplificando dois tipos. No primeiro tipo, heterofilia. Né? Aqui nós temos um tipo foliar. E aqui nós teremos um outro tipo foliar. E na anisofilia, no mesmo ramo, duas folhas diferenciadas. Beleza? Continuando. Agora vamos ver um pouquinho sobre a estrutura das folhas. Então, as folhas elas podem ser classificadas principalmente pelas nervuras.
Então, de acordo com a posição das nervuras, as folhas elas podem ser classificadas. E o que é interessante é que essa classificação elas podem ser diferenciada, por exemplo, uma monocotiledônia, uma gramínea, de uma dicotiledônia, a partir das nervuras. Então, quando as folhas apresentarem uma nervura do tipo paralelinérvia, quer dizer que essas nervuras são paralelas e elas são típicas das monocotiledôneas. Um exemplo é aqui, ó. Então, aqui nós temos a base da nervura. Então, elas desenhar aqui para ficar melhor para vocês entenderem mais ou menos. Né? Então, as nervuras elas seguem uma única direção. Todas elas paralelas ao limbo. Né? Daí o nome paralelinérvia. E as peninévias, quando as nervuras elas são ramificadas, elas estão presentes principalmente nas dicotiledôneas. Olha só, aqui nós temos uma nervura principal, né? E nós temos, a partir dessa nervura principal, nós teremos ramificações. Beleza? Então, somente para recapitular, a paralelinérvia, as nervuras são paralelas ao limbo, né? Então seguem uma única direção, e na peninévia as nervuras são ramificadas. Então nós teremos uma nervura principal, e a partir dessa nervura principal teremos as nervuras secundárias ou nervuras laterais. Tranquilo? Continuando. Agora chegando na parte legal, que são as classificações, né, dos tipos foliares, dos tipos de folha. Então, as folhas elas podem ser classificadas quanto à posição do pecíolo. Por exemplo, né, quando uma folha é peciolada, quando o pecíolo está presente. Né? Uma folha simples, uma folha comum, nós teremos aqui o pecíolo bem desenvolvido, ou seja, uma folha típica. Tá? Pessoal, eu acabei esquecendo de comentar no início, né? Mas existem diversos tipos de folha, tá? Diversos tipos de classificações para os tipos de folha. O que acontece é que nós não iremos, né, abordar todos os tipos de classificações nessa aula. Eu vou estar passando para vocês, né, na sala virtual, um material, né, onde ele vem mostrando essas classificações, somente para vocês darem uma lida, dar uma leitura, né, e vai ajudar vocês bastante. Né? E nessas classificações que eu mencionei com vocês, né, então, esse ápice da folha vai ter uma classificação, a base da folha terá uma outra classificação, essas reentrâncias, né, esses cortes que nós vamos ter aqui ao longo do limbo, também tem uma classificação para isso. Tá? Então, ou seja, iria ficar uma aula muito extensa. O que acontece? Eu vou passar esse material para vocês e aí depois a gente vai debater em cima desse material que eu vou passar para vocês. Tá? Temos também a folha do tipo petalada, quando o pecíolo está preso no meio da lâmina foliar. Olha só, aqui nós temos a folha do tipo petalado, nós temos o limbo, desculpa, e do centro do limbo, né, ou seja, se a gente olhasse ela em vista lateral, a gente iria ver mais ou menos isso aqui. Ó. Aqui é o limbo da folha, e do centro do limbo parte o pecíolo. Tá? Aí dá o nome de petalada. E do tipo séssil, quando o pecíolo está ausente e a lâmina foliar prende-se diretamente do caule. Ó, né? Então, nesse caso aqui, deixa eu só apagar aqui e já retorno. Então, nesse caso aqui, pessoal, nessa folha em específico, o pecíolo dela está ausente. Né? Lembra que eu havia comentado com vocês, né, que as folhas, de modo geral, apresentam as 4 estruturas: estípula, bainha, pecíolo e limbo, né? Mas que em alguns casos um ou outra parte dessa folha não iria
ser apresentada, aqui é um exemplo disso, né? Aí nesse caso aí, esse pecíolo está ausente nesse tipo de folha, tá? E aí é chamado de sésio porque a bainha, a lâmina, né, o limbo, ele se liga diretamente ao nó, né, diretamente ao caule, beleza? Continuando, falando mais um pouquinho sobre os tipos de folha, né? Aqui nós temos de falar os principais, né? O tipo invaginante, quando a bainha envolve o caule em grande extensão, geralmente de um nó ao outro. Aí nós temos as folhas, por exemplo, das graminhas, né? De um pé de milho, de uma cana de açúcar, até de uma graminha mesmo. Tá? Aqui nós temos o limbo, tá? Olha só, aqui tá melhor para visualizarem. Aqui nós temos o limbo, e toda essa região aqui, ó, é o que? É a bainha. Então a bainha está envolvendo o caule inteiro. Isso que fala geralmente de um nó ao outro. E a partir daqui já irá partir uma outra folha. Mesma coisa que aqui também, né? Um outro limbo. Tá? E nesse caso aqui também não vai possuir o pecíolo, beleza? Ó, novamente aqui eu mostrando o exemplo do milho, né? Folha com língula. O que é língula? É uma pequena membrana que forma entre o limbo e a bainha, onde está presente também nas monocotiledôneas, nas graminhas. Olha só. Deixa eu só pegar a caneta aqui. Ó, aqui nós temos essa língula. É uma pequena membrana, né? É uma, daí fala, uma pequena língua, né? Uma pequena membrana que vai se formar entre o limbo e a bainha. Aí vai surgir essa membrana. Geralmente essa língula, né? Qual a função dela? Principalmente proteção, sustentação, né? E uma folha adunada é quando duas folhas opostas, sésio, apresentam-se soldadas pela base, parecendo que elas são perfuradas pelo caule, né? Olha só, aqui nós temos uma folha adunada. Então aqui parte uma folha, aqui parte uma segunda folha. E são duas folhas sésseis, né? São duas folhas sésseis, daquele tipo que nós vimos anteriormente, que elas partem na mesma posição. E aí daqui dá a impressão, né, é que é uma única folha que somente o caule a perfurou, certo? Continuando, pessoal. Agora nós iremos para a parte final da nossa aula, né, onde nós estaremos falando um pouquinho sobre morfoses foliares. O que são morfoses foliares, pessoal? As morfoses foliares, elas são funções, são modificações que irão apresentar nas folhas. Então, além da função mais comum da folha, que é a fotossíntese, que nós vimos anteriormente, que essa fotossíntese ela é indispensável à vida da planta, né? Porque é a partir da fotossíntese que ela vai produzir seu próprio alimento, né? Além de uma outra função da folha, né? Que é a respiração, né? Dentre outras funções que nós já mencionamos anteriormente. Várias espécies podem apresentar folhas modificadas para a realização de funções especiais, olha só. Ou ainda para assegurar a sobrevivência da planta em condições excepcionais, em condições extremas. Então vamos falar um pouquinho agora sobre as morfoses foliares. O primeiro tipo é o cotilédone. E aí lembra que a gente já comentou monocotiledônia e dicotiledônia. Monocotiledônia apresenta apenas um cotilédone e as dicotiledôneas apresentam dois cotilédones. Olha só os cotilédones voltando. Então o que são cotilédones? São as primeiras folhas formadas ainda no embrião no interior da semente.
Olha só. Isso aqui é cada um desses é um cotilédone. Então aqui nós temos um cotilédone, aqui o outro cotilédone. Isso aqui é tem dois cotilédones, consequentemente uma dicotiledônia. E qual a função do cotilédone? Eles funcionam como um acúmulo de reserva. Então, ele vai funcionar como um órgão de transferência de reserva reserva do albume para o embrião. Vamos pensar a seguinte situação. Vamos imaginar fazer uma leve comparação, entre os vegetais e os animais. Lembra um ovo de galinha? O ovo de galinha, a gema e a clara, né? Aquelas duas estruturas, dois componentes presentes nos ovos, de modo geral, né? Qual a função daquilo ali? Servir de alimento para o embrião que vai se desenvolver, para o filhotinho lá da galinha. Aqui nas plantas tem a mesma função, pessoal. Ocorre a mesma situação. Porém, aqui nas plantas nós teremos o quê? Teremos os cotilédones. Nos cotilédones eles vão possuir, né, vão acumular essa reserva e possuir essa reserva que vai transferir para o embrião do vegetal, para a planta, nos primeiros momentos da sua vida. Lembrando que, inicialmente, uma plântula, ou seja, um vegetal jovem, ele ainda não realiza fotossíntese, ele ainda não consegue, não tem uma eficiência na captação de água e nutrientes. Então, esses cotilédones vão fornecer para essa plântula essas substâncias que ele precisa para dar prosseguimento à sua vida. É por isso que você plantar um pezinho de feijão, uma sementinha de feijão, quando ela começar a desenvolver, né, cada dia que passa, esse cotilédone ele vai ficando cada vez menor, né, cada vez ficando com aspecto murcho, até desprender da planta completamente. Esse aspecto murcho que ele está ficando é porque aquele pezinho de feijão ele está retirando aquelas reservas que foram armazenadas para ele, né? E ali para ele dar prosseguimento nesses primeiros momentos de vida dele. Beleza? Então, cotilédone são folhas modificadas com a função de armazenamento de reservas energéticas para o embrião. Beleza? Próxima morfose foliar. As escamas ou catáfilos. Algumas vezes, algumas folhas elas são reduzidas a escamas. Essas escamas elas vão funcionar, como uma proteção. Então, essas escamas ou catáfilo que reveste a gema em repouso. E aí, lembra da cebola? Isso aqui nós temos o disco, e aqui nós temos o bulbo simples. Aqui nós temos o caule. Toda essa região aqui são folhas, certo? Nós já vimos na aula. E aqui nós temos o bulbo simples. Cada camada dessa que está apresentando aqui na cebola, cada uma dessa região aqui, ó, é o que? É um catáfilo. Cada uma região dessa é uma folha modificada, uma folha reduzida, transformada, nessa proteção da gema em repouso. A gema fica nessa região aqui. Então é a partir daqui que irão partir novas folhas, novos catáfilos, novas estruturas para esse vegetal. A principal função dos catáfilos é a proteção da gema durante o inverno. E lembra que eu havia comentado na sala com vocês que não adianta plantar alho nem cebola aqui na nossa região, porque não vai formar o bulbo. Por quê? Eu havia comentado com vocês, porque aqui o clima não é favorável, Ou seja, vai ocorrer o desenvolvimento desses catáfilos
para proteger a gema durante o inverno. Então, se a gente plantar aqui na nossa região, né, não vai formar esse bulbo. Por quê? Porque aqui o clima não é propício para o desenvolvimento desse bulbo. Beleza, pessoal? Então, continuando. Outras morfoses foliares. Nós temos as brácteas ou ipsófilos. As brácteas, ou psófilos, elas são folhas modificadas que elas podem ser transformadas em uma estrutura vistosa ou atrativa que auxilia na polinização. Eu já havia até comentado com vocês isso na aula. Olha só, o que vocês estão vendo aqui, né, com essa coloração rosa, isso é uma folha, tá, pessoal? Isso não são pétalas da flor. O que é a flor é somente essa estrutura mínima aqui, ó, que nós temos aqui. Somente isso aqui, né? Aqui também, que é a flor. Isso aqui, ó, é uma folha modificada, é uma bráctea. Qual a função da bráctea? Aumentar ou dar essa aparência de aumento da flor. Isso para auxiliar no momento da polinização, né? Imagina você um polinizador. Será se isso aqui iria atrair você, né? Somente essa estrutura aí? Provavelmente não, né? Então, por isso que a planta vai apresentar essas folhas modificadas, essas folhas transformadas, dando esse aspecto vistoso, né? Um aspecto atrativo ainda, né? Vou mostrar para vocês um pouquinho mais para frente, né? E aí, para dessa aparência de aumento da flor. Olha só. Isso aqui é chamado... Isso aqui é esqueci agora dessa planta. Bougainville. Há diversas cores diversas cores, né? Então é bastante utilizado na parte de ornamentação. Tem rosa, tem vermelho, tem branco, tem roxo, tem laranja, amarelo, rosa claro, rosa escuro, enfim. E aqui é um papagaio, né? Planta papagaio chamada. Isso aqui, ó, são folhas, tá? Então é possível até observar aqui na imagem, olha só, as nervuras. Enquanto que as pétalas não vão apresentar nervuras. E o que é a flor é somente essas bolinhas aqui minúsculas, tá? Olha só. E uma bromélia, né? A flor é apenas isso aqui branco. Cada estrutura dessa aqui vai ser uma flor. Tudo isso aqui são brácteas, são folhas modificadas para esse aspecto maior. Beleza? Aí temos as gavinhas também. São estruturas que têm a função de prender a planta em um suporte ou enrolando-se nele, né? Que é chamado de tigmotropismo. Isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente, né? Quando de para frente, no próximo período, a gente vai ver sobre esse tropismo, né? Ó, aqui nós temos a gavinha e ela se enrolando, né? Isso aí ela vai se enrolar num suporte para promover o crescimento desse vegetal. Geralmente as gavinhas originam-se do alongamento da nervura principal da folha. Então, a gavinha é uma modificação que é apresentada no caule, porém ela é uma folha modificada, beleza? Ela é uma modificação que a gente encontra no caule, porém ela é uma folha modificada, beleza? Ó, que lindo, né? Espinhos, né? Os espinhos são estruturas lignificadas, endurecidas e pontiagudas que apresentam tecido vascular resultante da redução da superfície foliar no sentido de proteger a planta contra a transpiração excessiva. Esse caso é exclusivo dos cactos, né? Os cactos vão ter os espinhos, as folhas, modificadas em espinhos, e aonde a fotossíntese nos cactos é realizada pelo cladódio, né? É aquele caule modificado para a realização da fotossíntese, para armazenamento de água também.
Então, para a gente finalizar a aula de hoje, nós estaremos mostrar para vocês aqui outras morfoses, né? Nós temos, por exemplo, as espatas, que são folhas que protegem a inflorescência, né? São folhas que protegem a inflorescência. O que é inflorescência? É o primeiro desenvolvimento de uma flor, né? São um tipo de flor modificada, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente aí, né? Olha só, o famoso copo de leite, vocês já viram falar nessa planta. É uma planta geralmente também bastante utilizada na parte de ornamentação, né? E aí, essa estrutura que eu circulei aqui, apesar de ter esse aspecto esbranquiçado, ela é uma folha, tá? A inflorescência é essa estrutura que está presente aqui na região interna. Olha só, outra espata. Essa região vermelha que você pode observar aqui, ó, isso é uma folha, a folha modificada. Tá? Isso aqui é a folha, essa região aqui é a inflorescência. Folhas carnívoras são plantas que têm as folhas bastante modificadas para aprisionar os insetos, né? Então, geralmente nas plantas carnívoras, a gente vai ter uma estrutura interessante nas plantas carnívoras. Então, essa região aqui modificada vai ser mais ou menos assim, ó. Para quem nunca viu esse tipo de planta carnívora, essa Drosócera, aqui vai estar esses espinhos, né? Essa folha modificada que ela abre e fecha. E geralmente, ao longo dessa base, nós teremos um alargamento dessa região aqui, para poder aqui se conectar ao caule principal, né? Nesse alargamento aqui é o local onde ela vai estar realizando fotossíntese, tá, pessoal? Porque as plantas carnívoras, né, apesar desse nome, essa parte de predação que ela desenvolveu nada mais é que uma situação extra para adquirir nutrientes, né? Essas plantas são de regiões onde apresenta ou um clima bastante adverso, ou o solo onde ela se encontra é um solo pobre em nutrientes, né? Então, para ela se manter viva, vamos dizer assim, ela desenvolveu essa técnica de aprisionar insetos. E as substâncias nutritivas são digeridas depois são depois digeridas e absorvidas pela própria planta. Então, quando ela fecha, ela prende o inseto, ela vai liberar enzimas digestivas que vai fazer essa digestão extracorpórea, né, extracelular, e aí depois vai absorver todos os nutrientes que foram digeridos, né, que estavam presentes aqui nesse inseto, tá bom? E uma situação interessante, uma curiosidade das plantas carnívoras, né, é o seguinte: quem realiza a polinização dessas plantas são as moscas, as mesmas moscas que servem de alimento para elas. Porém, no período da reprodução, ela vai liberar um pedúnculo gigantesco, tá? E que fica bastante longe das folhas modificadas. E aqui é que irá estar presente as flores, tá? Então, no período que essa planta está apta para reproduzir, vai crescer um pedúnculo gigantesco que vai estar bem distante das folhas carnívoras, né, das folhas adaptadas, das folhas modificadas, e aí ela vai liberar um odor, né? É liberado um odor que é para atrair as moscas para realizar a polinização, e aí depois que ela realiza a polinização, esse pedúnculo é perdido, né? E aí elas voltam a usar a mosca novamente para se alimentar. Tem esse outro tipo de folha também, de planta carnívora. Lembra que eu havia comentado com vocês no início sobre estruturas que estão presentes, né, ao longo da folha, no caule.
os tricomas, nesse caso aqui, ó, esses tricomas aqui vão possuir substâncias digestivas. Então, essa folha, antes de entrar em contato com o inseto, ela fica esticada, né? Quando o inseto encosta nessa região aqui, essa folha ela vai girar. Aqui nesses tricomas vai possuir estruturas pegajosas, onde vão fixar o inseto, e aí ela faz esse giro, né? Vai fazer mais ou menos isso aqui, no ápice da folha, promovendo um contato maior entre o inseto e esses tricomas com substâncias pegajosas e digestivas. Tudo bem, pessoal? Então, se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, né, pode comentar ao longo dos comentários, adicionar os comentários aí na nossa nosso mural da nossa sala virtual, tá? E aí, como de costume, nós temos essa nossa brincadeira, tá? Essa brincadeira que eu estou deixando aqui hoje para vocês, né, ela deve ser respondida pode ser respondida tanto no caderno, né? Você vai lá, responde diretamente no caderno, depois pode tirar uma foto e adicionar diretamente na área da atividade que eu vou colocar lá, tá? Eu vou abrir lá uma nova atividade, pode adicionar a foto, ou então você pode estar digitando tudo no Word e depois adiciona lá. Então faça como você achar melhor, beleza? Então é isso, muito obrigado. Qualquer dúvida, qualquer pergunta pode comentar no mural, beleza?